Olá, muito boa noite para você. Já estamos no ar com o nosso Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. E a gente já começa o programa de hoje com a entrevista do dia, que hoje é sobre mercado. Com a retomada das compras por parte da China, as exportações de carne bovina brasileira tiveram em janeiro bastante agitado. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, no primeiro mês do ano, o Brasil embarcou mais de 140 mil toneladas da proteína in natura, um aumento de mais de 30% na comparação com o mesmo período de 2021. As vendas externas foram impulsionadas principalmente pelo nosso principal cliente, que é a China, que decidiu voltar a comprar a nossa carne no mês de dezembro, depois de um embargo de mais de 90 dias. E sobre este assunto, eu converso agora pela internet com o engenheiro agrônomo da Scott Consultoria, Alcides Torres, que fala direto de Bebedouro, no interior de São Paulo. Scott, boa noite para você. Muito obrigada aí por aceitar o convite, falar com a gente. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso arranchamento. Eu que agradeço o convite, Maruza. Muito obrigado. Scott, antes então, da gente falar aí dessa movimentação nas exportações brasileiras de carne bovina em janeiro, vamos começar o nosso papo pelo mercado interno, De maneira geral aí, como é que foi o primeiro mês de 2022 para o pecuarista brasileiro? Bom, Maruza, na primeira, segunda semana de janeiro, preços firmes, mercado bastante alavancado, tá? E aí na segunda quinzena de janeiro, aí o preço já ficou mais equilibrado, com a oferta ajustada à demanda, tá? E em fevereiro, né, nesses 4 primeiros dias, aí nesse comecinho de fevereiro, aí os preços caíram. Mas janeiro foi primeiras 2 semanas, preços subindo, segundas 2 semanas, preços estáveis. Tá, a gente acompanhou algumas pequenas quedas aí, nesses últimos dias, em várias praças brasileiras, E o que aconteceu? É muito gado pronto aí no mercado? Olha, aí você tem 2 mercados, tá? Você tem aquelas praças pecuárias com frigoríficos habilitados para exportar para a China. Nessas praças os preços estão firmes, tá? E naquelas praças cujos frigoríficos atendem somente o mercado interno, a cotação da arroba caiu. Então a gente teve agora nesse finalzinho de janeiro e começo de fevereiro uma volatilidade para baixo com queda da arroba do boi gordo. Na praça referência, que é São Paulo, os preços estão estáveis aí há pelo menos 15, 16 dias. Perfeito. O que acontece com essa estabilidade aí nos preços da Praça Paulista, que você acabou de comentar aí com a gente? Olha, por que vamos dizer assim, por que frigorífico que atende no mercado interno está com preço frouxo? Porque a gente tem ainda uma grande parcela da população desempregada, crise econômica, a pandemia que não nos abandona nem que a vaca-tussa, Então tudo isso gera aí uma certa instabilidade e a queda e os preços todos subiram, subiu o preço de tudo, de todos os alimentos. Então aí quem faz a compra da família em casa precisa dosar aonde vai gastar mais e onde vai gastar menos. E nessa disputa, normalmente, a carne sai perdendo, a carne bovina sai perdendo. Perfeito. E você comentou aí dessa pequena movimentação já nessa primeira semana, de fevereiro. Como é que está sendo essa primeira semana do mês? Geralmente o consumo de carne bovina aumenta nessa época, Pois é, a nossa esperança agora é com o pagamento dos salários, para ver se a coisa melhora. Mas, olha, o cenário tem sido mais de mercado vendedor de carne do que de comprador de carne, Por isso, inclusive, que os frigoríficos eles estão mantendo escalas de abate, é claro que uma ociosidade muito grande, mas estão mantendo escalas de abate incompletas ou até pulando o dia de abate para não fazer muita posição em carne. Isso para o mercado interno. Para o pessoal que exporta, a gente tem aí um ágio de 10 a 15 reais por arroba. Esse ágio é firme. Perfeito. Vamos falar então de exportação. Uma das mais de 140 mil toneladas embarcadas em janeiro, Que eu acabei de comentar aqui no começo da nossa entrevista. Qual que foi a quantidade destinada para a China, que é a nossa principal cliente?
Pois é, a China ficou aí num jejum danado, né? Como você mesmo disse, aí mais de 90 dias sem comprar carne. Anunciou em dezembro que voltaria ao mercado, já deixou o mercado animadão, e só voltou a comprar mesmo em janeiro, e voltou firme, não é? Tanto é que, comparando a janeiro de 2021, 30% de alavancado. Agora, a participação da China, a gente acredita, falando de China e Hong Kong, algo em torno aí de 60% do volume de carne bovina exportada. E ela voltou com tudo, né? Porque em dezembro esse volume tinha sido um pouquinho menor. Voltou. Agora movimentou mais, né? E esse cenário deve continuar aí? Ou esse aumento nas compras por parte da China foi só agora por conta do ano lunar, né? Como é que estão os estoques dos chineses? Eles ficaram muito tempo, a gente acabou de falar aí, 90 dias sem comprar da gente, né? Olha, a expectativa nossa é que a China continue sendo o nosso principal parceiro comercial para carne bovina, para soja, para milho, para todas as commodities de maneira geral. Se não acontecer nenhum acidente de percurso, né? A China é importante, mas a gente também está exportando, é claro que em quantidades muito menores, os Estados Unidos, China, Estados Unidos, Chile, Egito, mas a China deve ser o grande destaque ainda em 2022. Perfeito. Então, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre custo de produção para o pecuarista, né, Scott? 2021 não foi um ano fácil. Como é que começou 2022 em relação a custo de produção para o pecuarista? Começou difícil também, viu, Maruza? A coisa não está fácil, tá? O custo de produção aumentou muito, praticamente tudo subiu de preço, os alimentos, a ração, os derivados que a pecuária de corte consome, né, e de leite também, os farelos, as tortas, está tudo caro. O próprio animal de reposição, bovino de reposição, está com preço firme. Vai ser um ano difícil, viu? Então, em função disso, também a gente não acredita em refresco aí para o preço da carne para o consumidor. Tá certo. E como é que essa quebra de produção aí de soja e milho causada, né, pela estiagem em regiões, principalmente ali do sul, né, que você acabou de começar também, deve afetar os preços dos insumos no curto prazo? Você acabou de falar, tá difícil. E aí, qual que é a expectativa aí para o curto prazo, rapidamente? Olha, já tá afetando, né? O preço da saca de milho, da saca de soja, só no começo desse ano já subiu 10%, né? É 9 e pouco para a soja e mais de 10 para o milho. Então, por que está subindo? Porque você tem o dólar, que é um estímulo à exportação, você tem uma quebra de safra violenta, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, o Cone Sul todo foi afetado por uma seca. O ano passado foi geada, esse ano foi seca, então eu não vejo problemas agora também com fertilizantes, que também subiu o custo de produção para o plantador de grãos. Então, o mercado é bem estilingado, viu? Vai ser difícil sim esse ano. Perfeito, e a gente vai acompanhando tudo de pertinho e, é claro, com as informações vindas de vocês aí da Scott Consultoria. Muito obrigada, Scott. Boa noite para você. Obrigado, boa saúde para todos, bons negócios e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o noticiário do Boi Magro e da reposição. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente volta já. De volta com o Terra Viva, DBO na TV de hoje. E agora chegou a hora de a gente falar sobre o noticiário do mercado do boi magro e da reposição, que hoje traz em destaque o estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, no comparativo mensal, houve uma melhora na relação de troca no Mato Grosso do Sul. Frente a dezembro, o mercado do boi gordo no estado valorizou 2,8%. Já na média de todas as categorias de machos para reposição, as cotações andam de lado, com queda de 0,1%. O cenário mais favorável para a troca no período ficou para o garrote anelorado, cuja relação está 5,7% melhor, seguido pelo boi magro, com alta de 4% no poder de compra do invernista no mesmo intervalo. Em dezembro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,6 garrote.
Atualmente compra-se 1,71. Na mesma comparação, atualmente compra-se 1,39 boi magro, frente a 1,34 estimado no mês de dezembro. E agora o nosso assunto é leite, porque um estudo realizado por uma empresa de investimentos, a TCP Partners, mostra que a produção de leite deverá crescer 2% ao ano nos próximos 10 anos aqui no Brasil. Hoje pela manhã, o sócio e economista-chefe da companhia, o Ricardo Jacomassi, falou sobre este assunto aqui no canal Terra Viva. Acompanhe um trecho da entrevista. O crescimento de 2% ao ano, nós utilizamos algumas premissas, tanto da FAO, mas também do mercado brasileiro, olhando um pouco o nosso histórico e identificamos que o Brasil, devido à sua população aí acima de 210 milhões de habitantes, tem, né, um potencial enorme no segmento e o consumo de leite, como ele é recorrente, ele faz parte e é importante para a alimentação do brasileiro. Nós estamos preocupados com a questão da renda, né? Então, a inflação que acabou sendo um fator relevante em 2021, ele acabou pressionando, vem pressionando a renda das famílias. Então, entendemos que esse é um fator que pode impactar o consumo no curto prazo. Quando a gente acumula a inflação, vou dar um exemplo do IPCA, desde o início, né, da pandemia e projeta até 2023, que é o período que a gente acredita que vai acabar ali, diminuir os efeitos da pandemia, essa inflação ela chega em torno de 53%, né, acumulada, IPCA. E isso, querendo ou não, impacta no consumo das pessoas, que elas vão procurar, das famílias vão procurar alimentos para substituição. Então, aqui no setor, nós não temos dúvida que ocorreu e vem ocorrendo substituição de itens dentro da cesta de consumo derivados do lácteo, né? Outro ponto relevante aqui é quando a gente olha também e projeta para o futuro, a gente está vendo um consumo no Brasil crescendo aí em torno de 1,5% a 2%, né? E a produção em torno de 2%. Ou seja, o que a gente produz e o que a gente consome, eles tá bastante na linha, né, da oferta e da demanda. Isso, querendo ou não, é um fator que mostra para os investidores um setor atrativo, né? Porém, tem alguns desafios nesse setor. Um deles é a pulverização. Hoje a gente tem, com base nos dados de cadastro de empresa que o IBGE divulga, quase 3 mil laticínios. A maioria são laticínios pequenos, micro, enfim, com produção regional, até às vezes artesanal. E isso mostra que nós temos um espaço dentro da cadeia produtiva para elevar a produtividade, porque a nossa produtividade ela ainda é muito baixa quando você compara com outros países, né? Essa pulverização cria um setor, às vezes, que a gente chama marginal, então um setor que precisa se profissionalizar do ponto de vista de gestão, mas também da parte tributária, fiscal. Então a gente vê que esse setor ele tem um componente de informalidade relevante. E eu acredito muito que é importante a parte dos governos, eu digo aí federal, estadual, até municipal, ajudar a incentivar esses pequenos e médios, micro laticínios, porque eles são fontes importantes, tanto de arrecadação, mas também de geração de emprego. Até quando você olha a nossa produção, aí entre 35 a 36 bilhões de leite, praticamente esse setor de empresas, né, esse tamanho de empresas, são relevantes para a economia. Então, acreditamos que tanto os governos federal, estadual, municipal, devem ajudar esse segmento. Os preços pagos aos produtores de leite apresentaram tendência de queda no último trimestre do ano. A informação faz parte do levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Vamos ver.
Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revelam que o preço do leite pago ao produtor ficou menor nos últimos 3 meses do ano passado. Isso mesmo com redução da oferta. Resultado, 7,2% a menos do que em dezembro de 2020 na média do país. Mas em Santa Catarina, a cotação recuou 18,3%. O levantamento considera os 10 estados que mais produzem leite no país e nessa lista o Rio de Janeiro foi o que teve a menor variação, 2,6%. A Conab considera que as causas para a redução de oferta são os altos preços de insumos, principalmente por causa dos problemas climáticos que afetaram a produtividade dos grãos, além de combustíveis e energia. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente volta já, rapidinho. De volta com o nosso Terra Viva, a DBO na TV de hoje. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Hoje os preços do boi gordo em São Paulo tiveram mais um dia de estabilidade. Já é o 16º dia seguido. Como a gente vem falando aí, aqui, quase todos os dias, as escalas de abate do estado seguem confortáveis, atendendo em média 5 dias. Diante disso, as cotações por aqui, então, seguem em torno dos R$ 337 por arroba, enquanto a fêmea continua falada por volta dos R$ 303. Já em outras partes do país, a quarta-feira foi de queda. No norte de Minas Gerais, por exemplo, o boi gordo caiu 2,2% de um dia para o outro. Ou seja, hoje ele já está valendo R$ 7 por arroba abaixo do observado na terça-feira. Houve desvalorização também em todas as praças do Rio Grande do Sul, em Alagoas e no Espírito Santo. Aliás, no balanço do dia aí da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 24 das 32 praças pesquisadas. E todas elas, sabe para onde? Para baixo. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista das variações de hoje na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Na região, o boi registrou queda e agora está sendo cotado a R$ 312 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Quem quiser comprar macho no norte de Minas Gerais vai desembolsar no máximo R$ 312 e fêmea R$ 300,50. No Triângulo Mineiro, a queda foi geral. Por lá, o boi está sendo falado a R$ 325 e a fêmea a R$ 307,50. No norte do estado, apenas o macho desvalorizou. Na região, ele não vale mais do que R$ 314 redondos. Em Goiânia, capital do Goiás, a vaca desandou e foi para R$ 287,50. Na região sul do estado, caiu tudo e o macho está valendo R$ 314 e a fêmea R$ 300,50. Quem quiser comprar fêmea em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, não vai gastar mais do que R$ 290,50. Em Três Lagoas, o boi agora está valendo R$ 306,50. No sul da Bahia, quem seguiu o morro abaixo foi a fêmea, que agora está cotada a R$ 305,50. Queda geral na parte oeste do estado. Por lá, o boi não passa dos R$ 312 e a vaca dos R$ 302,50. No noroeste do Paraná, a vaca tropeçou e agora está sendo negociada a R$ 292,50. Em Redenção, em Marabá, no Pará, caiu tudo. Nas duas praças, o macho não vale mais do que R$ 282,50 e a fêmea do que R$ 278 redondos. Em Alagoas, o boi não está passando dos R$ 300,50. No oeste do Maranhão, a fêmea tropeçou e foi para R$ 267 redondos.
No norte do Tocantins, a única queda registrada também foi para a vaca, que está sendo falada agora por volta dos R$ 278. Queda geral no Espírito Santo. Por lá, o macho não está passando dos R$ 298,50 e a fêmea dos R$ 290,50. Na região sudeste de Rondônia, apenas o macho registrou queda na cotação, que agora está valendo R$ 290,50. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi desandou e agora está negociado a R$ 10,85 o quilo vivo, ou R$ 325,20 se o preço fosse por arroba. No oeste do estado, o macho passou para R$ 10,95 o quilo, ou R$ 328,50 se o preço fosse por arroba. E a fêmea recuou para R$ 10,60 ou R$ 318, caso a cotação fosse feita por arroba. Caiu tudo no sudoeste mato-grossense. Por lá, o boi não vale mais do que R$ 307,50 e a vaca do que R$ 292,50. Queda geral também na capital do estado, Cuiabá. Por lá, agora o macho está cotado a R$ 305,50 e a fêmea a R$ 292,50. Os preços despencaram na parte sudeste do estado. Na região, o boi não está passando dos R$ 305,50 e a vaca dos R$ 293,50. E finalizamos a nossa lista de derriçadas do dia no norte de Mato Grosso. Por lá, a fêmea está sendo negociada a R$ 295,50 no prazo de 30 dias. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã a partir das 7h25 da noite com mais informações da pecuária para você. Obrigada pela companhia, se cuide, continue usando máscara e álcool gel, tenha uma ótima noite e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau!